e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um B2B Talks. E hoje o programa tá mais do que especial, porque eu tenho uma convidada super mega especial, Rafa Cotrim. Rafa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Um prazer, obrigado por ter aceito o convite. Rafa, que além de primeira-dama da cidade de Licínio de Almeida, Rafa, ela vem fazendo um trabalho incrível com as mulheres, sobre o empoderamento feminino, que é o tema hoje do nosso podcast. Mas antes de falar aqui, a gente saber mais sobre todos os projetos, saber mais sobre Rafa Coutrin, quero mandar um abraço aqui especial para nossos patrocinadores, mandar um abraço para a Nurax, que nos patrocina, uma empresa de sistemas inteligentes, de rastreamento e gestão de frotas, de drones. Mandar também um forte abraço aqui para o Copa Prime, o melhor bar e restaurante aqui da cidade de Caculé. Outro abraço que eu quero mandar aqui é um abraço especial para o Jonas Oliveira, que é o técnico do time de futebol aqui sub-11, que participou agora em Santo Inês de um campeonato, um dos maiores campeonatos nacionais da categoria, ganhou o terceiro lugar. Nós aqui da B2B temos o orgulho de ser patrocinadores, assim também como o Miguel Maia, que também, além de nosso mentorado, ele é um patrocinado aqui da B2B e foi campeão agora do circuito Paula Galan, lá no XCO. Abraço para todos vocês. Rafa, seja muito bem-vinda mais uma Muito vez. obrigada. Um prazer enorme receber você aqui, você ter aceito esse nosso convite. É uma honra ter você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Não tenho nem palavras. Quando você me fez o convite, eu fui, nossa, fiquei emocionada, fiquei muito contente e falei, nossa, que bacana. Vou lá. Bacana. E não poderia deixar de te convidar aqui. Eu tenho visto um movimento nas redes sociais, onde eu acesso às redes sociais, eu vejo Rafa Coutrin, e me chamou muito a atenção o trabalho que você vem fazendo, que você vem desenvolvendo aí com as mulheres. E isso realmente eu quis saber mais, porque eu tenho certeza que as pessoas, o nosso público também precisa saber mais de um trabalho tão bacana quanto esse que você faz. Agora, antes da gente entrar mais nesse aspecto aí do que é o projeto que você desenvolve, antes também de saber mais como é que é esse papel da primeira-dama de Licínio de Almeida, eu queria saber, quero saber, e tenho certeza que o público também quer saber um pouquinho mais da sua história. Quem é a Rafa? Como é que a Rafa cresceu? Como é que a Rafa foi na infância? Até chegar aqui. O que é que despertou esse empoderamento feminino a abraçar essa causa que é tão nobre? Sim, eu vou contar assim. Aislan, na verdade, eu nasci no Espírito Santo. Hum, Nasci no Espírito Santo, sou capixaba. capixaba. Com 8 anos, eu vim embora para o município de Licínio de Almeida. Ali eu comecei a minha vida, né, de criança, de adolescente. E meu pai quis vir embora do Espírito Santo por conta da família dele que morava aqui. Meu avô era político, foram 8 mandatos de vereador, e ele quis ficar perto da família dele. Aí a gente acabou voltando do Espírito Santo. Só que aí a gente acostumou aqui, meu pai começou a trabalhar, e enfim, a gente ficou por aqui. Aí eu estudei em Tauape um período da minha vida. Quando eu estava na adolescência, eu vim morar em Caculé, morei 3 anos em Caculé, fiz o magistério aqui, e 3 anos, uma cidade maravilhosa, né? Sim, sim. E voltei para Tauape. Quando eu voltei para Tauape, eu comecei a ajudar ali meu pai, né? Minha mãe, em casa mesmo. E minha mãe sempre falava assim: ah, você não quer estudar, tentar. Aí eu falei: vamos ver, mãe. Aí comecei, formei aqui em Caculé e tentei ir para Conquista. Fiz cursinho, mas vi que a minha área não era estudar, não, aquela época, né? Eu falei: não, mãe, ó, não dou conta. Voltei de Conquista e falei com meu pai: pai, eu quero mexer com salão de beleza. Vou Interessante. fazer um curso de salão, vou montar um salão e vou trabalhar no que eu quero.
porque eu acho que isso é importante, né? Fazer o que a gente gosta. Aí fiz, montei o salão, trabalhei como cabeleireira em Tauape. E assim, da minha infância, Aislan, eu acho engraçado que contar da minha infância, às vezes é engraçado, porque assim, meu pai, eu tinha muito medo do meu pai, porque ele era assim, ele sempre foi um paizão, mas ele era meio duro. E era assim, quando a gente viajou uma época mesmo para o Espírito Santo, ele eu fui picado por um escorpião, Nossa! e aí agora eu não podia nem chorar, porque se eu chorasse, ele ia achar ruim. Então eu fui, prendi o choro, viajei, fui a passeio para o Espírito Santo, e aí ele me fez parar de chorar, falou que eu não podia chorar. Mas ele não sabia da picada Não do sabia, escorpião. não sabia. Quando a gente chegou na casa da minha avó, que é a família da minha mãe mora lá hoje em dia, ele, tirando as malas, ele viu o motivo do meu choro, que era a picada de escorpião. Então, assim, da infância eu levo esse trauma comigo, porque assim, até hoje eu tenho dificuldade de chorar na frente do meu pai, por conta da infância, né? Que ele era assim meio durão, mas é um paizão, minha mãe também me educou muito bem, e eu sou o que eu sou hoje por conta da educação deles, né, do jeito deles lá, mas foi o que me sustenta até hoje. E meu avô também, parte da minha mãe, já foi candidato a prefeito em Licínio de Almeida, por esse motivo que ele foi embora para o Espírito Santo. Ele perdeu a política lá e foi embora assim, contrariado, né? Porque assim, tinha tudo para ganhar, então, assim, a traição foi demais. Aí ele acabou indo embora para o Espírito Santo e lá ficou. Construiu família, as filhas foram tudo para lá. Esse foi o motivo de eu ter nascido lá. Aí a gente voltou para Licínio, te contei do salão que eu abri. Aí eu conheci o meu marido, casamos, moramos um tempo em Tauape. E aí ele tinha uns investimentos em Licínio e decidimos morar em Licínio. Aí, quando a gente foi morar em Licínio, eu decidi parar com o salão. Porque eu fiquei lá, eu vou chegar lá com um menino pequeno, tendo que abrir outro salão, fazer cliente. Aí eu optei por ficar em casa, cuidando das filhas. Mas me arrependo, né, de não ter colocado no salão, de ter investido, de ter feito cursos. Fui fraca nessa parte. Então, assim, a gente foi. Quando passou um período, eu via que ele tinha muita vocação por política. Ele sempre gostou muito. Eu também sim, mas eu ficava mais ali nos bastidores, sabe? Mais na torcida, como eleitora. E engraçado que doutor Alain, ele já foi prefeito em Licínio de Almeida. Aí um dia ele me perguntou assim: "E aí, Rafa, como é que tá sendo? Como é que tá sendo a vida política?" Aí eu respondi para ele assim: "Ô Alan, eu preferia ficar como eleitora. Eu acho mais divertido, porque assim, eu podia fazer campanha, eu podia me expressar. E assim, na posição que eu estava, eu tinha que ficar mais neutra, assim, né? Quieta." Aí ele ainda riu. Mas assim, eu também sempre gostei muito da política. E ele optou por entrar na política na época, no dia que ele decidiu entrar, A gente tá falando agora de de 2025? 25, Certo. que foi que ele quis entrar. Eu ainda fiquei meio assim, sem querer que ele entrasse, né? Porque a vida política não é fácil. Tem assim, tem suas vantagens e tem suas desvantagens também, porque você fica muito exposta a tudo. Aí eu tinha um pouco de medo, porque eu era muito ali de dentro de casa, não parece mais muito tímida, às vezes assim, queria ficar mais na minha. Aí eu fiquei meio assustada. Só que quando ele aceitou, eu falei: então a parte minha agora é ajudar, certo?" Já que ele Claro, optou por perfeito. entrar, eu falei: "Então, bora, já que você quer, vou ajudar." E assim foi. Ele entrou e graças a Deus deu muito certo. Ele está fazendo um trabalho muito bom, diferenciado mesmo. Assim,
eu acredito que pelo coração bondoso que ele tem e a vontade que ele sempre teve de ajudar o próximo, que ele sempre ajudou, assim, não era muito de falar quando ele ajudava, mas enfim, a vontade dele era de ajudar o menos favorecido. E graças a Deus tá dando certo. Tá assim, tá surpreendendo todo mundo. Que bacana. E histórias curiosas. Morei em Vitória quando criança. Minha mãe fala, a gente morou um tempo lá em Vitória e a gente depois sou de Salvador, sou natural de Salvador e depois Hum. fui morar em Vitória por um tempo. E olha as coincidências, hoje a gente vem para uma cidade, a gente sai de grandes centros e como essas cidades menores, elas são tão especiais, Licínio de Almeida, Caculé. Hoje a gente está aqui com a residência muito mais fixa em Caculé, por exemplo, eu do que Salvador, e a gente já rodou outras cidades. Isso só mostra a força realmente aí da cidade do interior e bacana também saber do trabalho. Um abraço aí ao Chiquinho, prefeito, esposo da Rafa. E Rafa, mas como é que começou essa parte assim? Como é que startou a questão do empoderamento, o poder feminino? O que é que te chamou a atenção? Também achei bem curiosa, né, antes de você de responder isso, a questão da picada do escorpião. Sim, Seu foi pai duro, não podia chorar, mas ele não sabia, não né? É um negócio sabia. interessante. E você segurou, porque Sim, eu nunca tomei uma picada de escorpião, mas imagino que deva ser algo bem doloroso. sim, sim. Eu tinha o quê? 7 anos de idade na época. 7 anos de idade, mas me segurei. E olha que é uma dor que eu não desejo pra ninguém. Imagino. Fosse lá em casa, eu tenho dois, não, acho que eles não segurariam, não. Mas bacana. Mas e essa questão do empoderamento, como é que surgiu para você? Surgiu agora com o papel de primeira-dama ou era algo que você já tinha dentro de você e você queria colocar isso em prática e agora só foi uma oportunidade? Então, onde é que vem esse trabalho? Pensando nas mulheres, o que é que te motiva a fazer um projeto como esse que o Elas Podem, Elas Fazem, um projeto que a Rafa tem um projeto muito bacana, já tive a oportunidade de conhecer, é muito bacana mesmo, e até convido todos a acompanhar e a conhecer um pouco mais, mas a gente vai falar mais na frente sobre isso. Mas fala pra gente, Rafa, o que é que te motiva, o que é que te motivou, de onde é que vem isto, de trabalhar com empoderamento feminino? Eu sempre achei muito bonito quando eu assistia, às vezes, algumas reportagens de mulheres, assim, empoderada, de mulheres que tá à frente dos negócios, de Legal. mulheres que guerreiras, então eu sempre achei isso muito muito bonito. E isso me fez despertar a a vontade de fazer uma coisa diferente em Licínio de Almeida. Agora, como primeira-dama, então eu vi que eu podia estar fazendo alguma coisa diferente. E aí eu sentei com a minha assessora e e falei com ela: "Ó, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero começar uma coisa diferente agora no mês de março, é o mês da mulher, eu quero Sim, fazer uma coisa diferente para as mulheres de Licínio de Almeida". Aí a gente sentou, eu falei para ela do que eu tinha, o desejo que eu tinha pra gente jogar isso num papel. Porque assim, eu tinha muitas ideias, mas às vezes eu tinha uma dificuldade de passar para o papel. entendo. Aí eu falei tudo para ela, como que eu queria fazer esse evento, como que eu queria mostrar para as mulheres de Licínio de Almeida que eu quero estar ajudando cada uma, né, a realizar seus sonhos, se eu puder. E aí a gente sentou e planejamos fazer esse evento, né? Elas podem, elas fazem. E graças a Deus deu muito certo. A gente não esperava o a quantidade de mulheres que tinha naquele evento. Reuniu quantas pessoas? A gente planejava ali umas 400 a 500, no máximo Nossa, 600. muita Deu gente. umas 700 mulheres. Foi. Caramba! Nossa, a Que fila de magnífico! credencial estava imensa, imensa. Estava assim, lá em Tauab, que a gente fez lá, tinha o campo que é do lado do evento que a gente fez, então assim, a fila estava ultrapassando o campo. Então foi assim, foi uma coisa extraordinária, porque assim, eu Imagino. agradeço todas as mulheres, porque por ter
disponibilizado esse tempo, gerou, assim, um impacto tão grande que até os comércios foram valorizados, porque, assim, começou a marcar cabelo, salão, as mulheres estavam comprando roupa para ir para esse evento, marcando Então, maquiagem para ir para esse evento. Então, assim, foi uma coisa extraordinária. E eu fiquei, assim, tão feliz que eu falei: "Ó, devido a esse evento, eu vou procurar ver a necessidade de cada comunidade para estar ajudando essas mulheres, para estar trazendo benefícios para ela, para ver se eu consigo gerar emprego, colocar elas para trabalhar, para elas ter a renda financeira dela". Então, assim, foi a partir desse evento que eu vi o tanto de mulheres que estava lá, participando daquele evento, depositando a confiança, assim, do meu convite, né, que eu fiz questão de mandar o convite em todos os comércios, de eu mesma, pessoalmente, estar lá convidando. Então, assim, eu me surpreendi mesmo com aquele evento, porque foi, assim, marco na região, na verdade. e foi bem assertivo, porque Sim, colocar 700 mulheres num evento é algo que não é fácil. Então, sim, já dá para perceber a demanda. E quando eu falo que foi assertivo, por conta do. Quando você lança um projeto de empoderamento feminino para dar oportunidade para essas mulheres e tem a resposta de 700 mulheres, é porque há uma foi. demanda, há uma necessidade. Em- Diante disso, dessa necessidade, você esperava uma quantidade menor ali, vem 700 pessoas, você vê que tem essa demanda. Quais são os planos? Qual é o planejamento para atender? Você já conseguiu, por exemplo, mapear quais são as maiores demandas dessas mulheres? Um pouco sim, Aislan. Eu já andei visitando algumas comunidades, não consegui visitar todas ainda, mas consegui visitar umas duas. E a demanda é mais do empoderamento. Elas questionam muito assim, que elas têm vontade de trabalhar, mas que falta um empenho assim do que fazer, de onde começar. Mas eu quero estar visitando mais as comunidades, reunindo mais as mulheres e ver a necessidade de cada uma. Inclusive, agora mesmo lá, a gente está querendo fazer um torneio feminino para reunir essas mulheres que gostam do esporte, que Sim, gostam de jogar bola, que gostam de jogar vôlei, para estar estimulando elas a fazer o que muitas lá gostam, né? Às vezes umas gostam de jogar vôlei, outras de futebol. Aí a gente está vendo se organiza esse torneio só de mulheres e eu acredito que é muito importante para elas, né, ter um momento delas, porque às vezes muitas trabalham ali o dia inteiro e tem ali o lazer que é jogar uma bola, jogar um vôlei, um esporte. E assim, eu quero estar ainda visitando, vou procurar ver qual mais a demanda das outras comunidades, mas graças a Deus eu consegui sim fechar com a comunidade no que elas precisam. A gente está até esperando o que eu fui buscar em Salvador chegar, para elas poder tá desempenhando o trabalho delas e fazer o que elas gostam de fazer e poder ganhar o dinheiro delas, né? Que eu né? acho isso muito importante. Você falou um ponto específico aí, Rafa, sobre a questão da mulher no caminho da independência, nessa busca da independência. E isso me conectou aqui muito com o empreendedorismo. E esse olhar seu de estimular a mulher no empreendedorismo para que ela consiga desenvolver atividades, porque a gente sabe que todos nós temos vários talentos e aquele talento ele fica muitas vezes recluso, principalmente no caso de mulheres. A mulher acaba de alguma forma tendo uma demanda maior, por exemplo, com a casa, com as atividades do Sim, lar, e esse talento não é tão aflorado, pelo menos não é tão requisitado, ou ela não tem a oportunidade de colocar isso para fora, que inclusive ajudaria no seio familiar, enfim, e no desenvolvimento econômico da cidade. Esse é um olhar seu dentro dessa sua proposta de sim, poder feminino? sim, sim, porque assim, às vezes, Aislan, a mulher que fica em casa, que cuida dos filhos, que às vezes está ali, eh,
trabalhando, cuidando dos filhos, às vezes não tem tanto valor, certo? Às vezes tá lá, e eu te garanto que às vezes em casa a mulher trabalha mais do que se fosse trabalhar fora, porque não é fácil. Não, imagino Não é que fácil sim. cuidar de uma casa. E não tem muito valor. Aí eu queria assim que elas tivesse a oportunidade de estar ajudando a trabalhando e, assim, fazendo uma coisa diferente, que não seja só cuidar de casa, de menino. E você já tem algum projeto? Você falou também que trouxe algumas coisas de Salvador, já estou curioso para saber o que é Sim, que são, hum, mas tem alguns cursos. Como é que está a tua visão para a preparação dessas mulheres? Que eu imagino que tenha sim, ter toda uma preparação. A gente aqui que trabalha com cursos, com programas de desenvolvimento, com consultoria financeira. Então a gente sabe como é que funciona esse caminho para você preparar o indivíduo para desenvolver suas atividades, enfim. Você está nessa linha? É esse projeto que você tem em mente? É isso que você foi buscar em Salvador? também. Eu gosto muito, assim, de só falar na hora que eu receber, sabe? Uhum. Tipo assim, recebi, porque assim, se a gente ficar falando: "Eu consegui isso, consegui aquilo, mas aí cadê, né?" Mas eu gosto primeiro de receber, aí para depois eu começar a divulgar. Mas 4 cursos eu já consegui. Olha que Aí eu legal. escolhi o de que vai ser, como esse ano já está no final, tá em cima, aí para o ano de 2026 vão vir 2 cursos no início, que eu escolhi marketing e auxiliar de atendimento ao cliente, porque às vezes o comércio tem um pouco de dificuldade com as pessoas que trabalham de saber lidar com os clientes. Aí eu achei esse curso importante para isso. E o marketing também, porque às vezes as mulheres trabalham, elas têm a mercadoria, mas não sabe botar para sair. Perfeito. E eu acredito que o marketing hoje em dia é muito importante, porque assim, elas podem fazer a venda online, mas para isso elas têm que ter uma, como é que eu vou falar? Elas têm que Saber vender, saber saber apresentar. comunicar sobre o seu produto. Aí esses 2 cursos no início do ano eu acredito que já vai vir. Maravilha. Eu acho isso muito E importante 2 também. pontos cruciais, né, Sim, Rafa? Marketing para você, como você colocou bem aí, saber fazer a apresentação. Para mim, eu costumo dizer que tem 2 áreas muito importantes dentro da empresa, ou as mais importantes seria a área de marketing e a área de vendas. E todo mundo trabalha para essas 2 áreas, né, para converter em vendas. E não adianta nada a gente desenvolver, o talento se a gente também não souber vender, sim, porque senão a gente cai naquele estereótipo. Tem muita gente que tem talento, tem algo muito bacana para apresentar para o mundo, só que não sabe como fazer essa apresentação, não sabe como vender, que aí vem o papel do marketing, da comunicação, e consequentemente tem pessoas menos talentosas, mas que têm esse processo desenvolvido que acabam se sobressaindo mais. E eu imagino que a sua escolha aqui vai surtir um efeito muito bacana na cidade dentro do projeto. A parte de atendimento também é cultural. Imagino que Licínio de Almeida seja da mesma forma. A gente aqui em Caculé a gente tem um problema crônico nessa parte de atendimento. Então, treinar as pessoas sim, nessa área do atendimento é outro ponto magnífico. Isso vai sim. fomentar de certeza absoluta realmente o comércio, a alavancagem da economia lá de Licínio de Almeida. Parabéns, 2 escolhas muito, muito importantes. Sim, até quero até falar com você, porque a gente quer fazer também um encontro dos empresários em Licínio de Almeida, para levar aquelas pessoas que está começando agora, Que as bacana. as as que têm os comércios pequeno, que está ali aí às vezes com um salão, ou às vezes está com um comércio pequeno. Eu quero levar o encontro dos empresários para esses empresários grandes, poder estar passando para esses pequenos empresários como que faz para crescer. Levar palestra, para estar ensinando eles, assim, como crescer ali no trabalho dele, na empresa dele, fazer aquela empresa crescer. Eu pensei em fazer esses dias esse encontro dos empresários para estar levando profissionais, para estar dando uma aula para eles de como crescer.
no comércio. Magnífico, rapaz. Inclusive, aqui em Caculé, a gente já fez esse movimento, a gente já reuniu empresários e a proposta é justamente essa. E aí a gente vai firmar aqui um Pronto. compromisso ao vivo de Sim, ir lá em Licínio para a gente fazer esse encontro de empresários lá sim, com o Rafa aqui, o Rafa Coutrin. Pode contar com a gente, Rafa. Isso é o que movimenta também o nosso propósito. sim, A gente lida com isso todos os dias e a gente gosta muito de estar. Por isso, percebe a questão do convite, quando eu vi todo o seu movimento com relação a essa questão do empoderamento feminino, do empreendedorismo, isso é o que nos motiva também. A gente abraça essa causa com muita verdade, com muita responsabilidade também, então, consequentemente, faz total sentido a gente fazer esse encontro lá. Todo mundo aí de Licínio já está convidado. A gente só vai fechar datas e vamos fazer sim. isso aí acontecer. A gente teve até um prazer recentemente também, a gente fez um curso lá em Licínio de comunicação e oratória, foi um sucesso, né? As pessoas pedem até hoje para a gente voltar, então a gente já vai começar a fazer vários outros eventos. Aguarda aí que vai vir muita novidade bacana. Ai, que bom, isso é bom. Rafa, voltando a essa questão aí da mulher, você trouxe essa questão da casa, e eu fiquei aqui pensando que quando a gente fala do empoderamento feminino, a gente vai mudar a dinâmica. Porque quando a gente dá o poder, quando a gente treina a mulher, a gente está falando de mudar a dinâmica ali da casa. A mulher, ela sai daquele ambiente somente do lar e ela passa para um ambiente que também, além do lar, que, como você colocou, e eu concordo 100%, é extremamente importante e valioso. E o homem que não consegue reconhecer isso, ele realmente ele está muito fora aí do Sim, nosso século XXI. Então, ele está muito atrasado dentro desse contexto. Aí eu fico aqui imaginando, inclusive nessa mudança da dinâmica familiar, que muda também a dinâmica dos filhos, porque agora olha uma mãe que está indo atrás, que está contribuindo e não somente em casa, e isso também muda esse contexto geral. Você concorda com isso? concordo. E eu acredito também, Aislan, me desculpe os homens que estão me ouvindo, que assim, tem que ter a ajuda dos dois. Com Se a certeza mulher trabalha absoluta. fora, então o homem também tem a obrigação de chegar em casa e ajudar no serviço doméstico, sim. É uma parceria. Sim, Casal, sim. casamento, família é parceria. Porque, assim, o mundo é muito machista, então, assim, até colocar na cabeça desses homens que eles também têm que lavar a louça, que eles também têm que cuidar dos filhos, porque a mulher também trabalha fora, é muito difícil. Porque eu conheço muitas que trabalha fora, chega em casa e tem que fazer tudo. E fazer uma janta, e cuidar de menino, ensinar tarefa menino, cuidar da casa e o homem fica lá. Por quê? Porque trabalhou o dia inteiro e tá cansado. Então, assim, e a mulher que trabalha o dia inteiro também não tá cansada? E que muitas vezes o trabalho é mais Sim, pesado ainda então, dentro de casa, né? assim, os homens que me desculpem, mas eu acredito que tem que mudar isso aí. O trabalho tem que ser dividido. Eu acredito muito também, Rafa, que a família é parceria, o Sim, casal é parceria, trabalhar em conjuntos. As responsabilidades precisam ser divididas. Então, a gente hoje vive num mundo que o mundo ele é dinâmico, o mundo hoje é digital, a gente tem acesso a várias informações e meio que não tem mais cabimento a gente estar com um pensamento tão retrógrado sim, quanto esse. Então, acho que casal é parceria. Casais de sucesso a gente vê o tempo todo são casais que realmente eles dão as mãos e seguem juntos. Eles compartilham, seja para cuidar do lar, da família, seja para empreender em conjunto ou não, ou cada um num local, ou para trabalhar, enfim, cada um dentro da sua escolha. Mas sempre eu penso que a gente precisa rimar na mesma sim, direção. Então, quando a gente não tem esse movimento, a gente está remando em direções erradas e muitas vezes por isso que a gente vê uma série de divórcios acontecendo, série de sim. casamentos que teriam tudo para dar certo, acabam sendo destruídos por conta de pensamentos ainda realmente Machista. machistas, ultrapassados. E aí, também um recado aí de homem para homem, vamos mudar esse tipo de pensamento, que esse tipo de pensamento não leva a sucesso não. Não, 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 não. E com relação a essa parte das crianças, é um tema, assim, quando eu falei, só para pegar ainda o gancho da pergunta que eu fiz, ah, eu sou muito voltado. Eu vim de um local, Rafa, que eu não tive tantas oportunidades. Eu tive que criar todas as minhas oportunidades. Eu não fui criado por mãe, eu não fui criado por pai, eu fui criado por minha avó, que se tornou a minha mãe.
E ali a gente vivia muita dificuldade. E dentro desse contexto, hoje eu tenho um movimento dentro de mim que é muito forte para a criança, para o jovem, o adolescente. Eu busco conscientizar. Hoje eu penso sempre assim: poxa, se eu tivesse a oportunidade que eu dou hoje para esses jovens, que a gente faz projetos sociais, a gente dá aula gratuita aqui para desenvolver a educação, o empreendedorismo nesses jovens, eu estaria muito mais ainda na frente. Sim, E naquela época eu não tive. Então, quando você está fazendo isso, eu sei que o impacto vai ser também, não vai ser só nas mulheres. Eu estou enxergando que este teu movimento vai ter um impacto nas crianças. Você já se deu conta nisso, porque você vai mudar a mentalidade. E a probabilidade dessas crianças, esses jovens alcançarem um sucesso é muito maior do que a que antes elas viviam com a mulher somente no lar. Obviamente, não é que não seja o importante, mas a gente está mudando a ótica, a gente está mudando um padrão, a proposta, pelo menos é essa a proposta que eu estou entendendo de você, a gente está mudando esse padrão. Você já se deu conta dessa mudança na vida das crianças e dos sim. jovens? Porque eu fui criada assim, tipo, mulher fica em casa cuidando da casa e o homem trabalha. Porque meu pai foi assim, meu avô foi assim. O Então, padrão, assim, é aquele padrão, né? sim. Você cresce vendo o quê? Que mulher fica em casa e o homem trabalha. Então, assim, eu quero que as crianças também cresçam vendo a parceria do pai, da mãe, a mãe tendo que Boa, trabalhar, bacana demais isso. tirar um pouco a visão de que o homem não lava uma louça, o homem não pode fazer uma comida, porque a gente foi criado vendo isso, né? Aí eu fui criada vendo assim, minha mãe levava até a toalha pro meu pai no banheiro, a roupa do meu pai lá na porta. Então, assim, o mundo eu acredito que a gente não consegue mudar, porque é muito machismo, mas eu acho que um pouco a gente consegue levar para essas crianças crescer também em um lar que é tudo igual, tudo dividido. Agora, olha, outro ponto interessante que você está me fazendo recordar aqui, eu estou voltando à minha criação e eu parei aqui para refletir que talvez, eu não sei se por isso, mas eu não, como eu não fui criado por pai, eu aprendi a fazer as coisas tudo desde cedo. Então, eu era criado com minha avó, eu aprendi a cozinhar cedo, eu me lembro que com 7 anos eu arrumava a casa, eu varria, eu ajudava, e eu tinha essa curiosidade, e eu tinha inclusive orgulho de fazer isto. E hoje, até hoje, eu faço. Eu cozinho, eu gosto de cozinhar, eu ajudo dentro de casa, eu ajudo a criar as crianças, porque eu acho que este realmente é o ponto, é a parceria. E um outro ponto crucial aqui que eu sempre coloquei na minha vida foi de não repetir padrão. Então eu sou um tipo de pessoa e aí eu convido todos vocês, tanto homens quanto mulheres, que essa questão da repetição do padrão que vem dos nossos pais, vieram dos pais deles, que são nossos avós, e assim, esse padrão ancestral é algo que realmente acaba nos limitando como ser humano. A gente vive não diante de todo o potencial que a gente teria para viver, porque a gente está preso a raízes do passado. E aí foi isso que eu me coloquei num encontro comigo mesmo, nessas buscas de estudo, enfim, de falar: olha, não, eu não quero mais seguir padrão. Eu quero construir uma nova realidade. E tenho certeza que todos aí que estão nos ouvindo, nos acompanhando, fizer uma mudança da sua própria realidade, os resultados são diferentes. Até porque a gente não pode esperar resultados diferentes fazendo as mesmas Sim. coisas. É verdade, é bem por aí. Mas voltando aqui o assunto, Aislando, elas podem, elas fazem, eu quero levar eu quero levar esse projeto adiante, até para conseguir recursos para poder trabalhar. Quero ver se eu consigo, para a Alicinha de Almeida, a Secretaria da Mulher, porque eu acho isso muito Hum. importante. Se eu não conseguir a secretaria, eu conseguir pelo menos a coordenação, que já é uma uma vitória grande. Em Urandi tem a Secretaria da Mulher. E qual o movimento que você está fazendo para conseguir isso? Eu tô indo em Salvador, eu acredito que o mês que vem, porque como agora está tendo muita conferência, e vai ter ainda a conferência das políticas públicas para as mulheres, eu sentei com Neuza Cadori, que é a secretária, e ela pediu para eu estar indo o mês que vem em Salvador para sentar e conversar com ela
e ver como que a gente vai trazer isso para Licínio de Almeida. Porque assim, eu fiz também em Licínio de Almeida a primeira conferência das políticas públicas para Ah, as mulheres, legal. foi a primeira. A gente participou da territorial, que foi em Conquista, e agora vai ter a em Brasília, que é a final. Então, assim, foi muito importante, porque lá teve muitas mulheres que, que teve voz de falar, principalmente da violência doméstica, da violência que às vezes Hum, física, às vezes não é física, mas é psicológica, que é mais forte ainda. Então, assim, teve todo um diálogo no dia dessa conferência das mulheres que eu fiz em Licínio. Teve uma que levantou, contou a história dela, do que ela passou com o pai, do que ela passou com o esposa também. Então, assim, são muitas histórias de mulheres que sofrem violência doméstica, imagino. que que às vezes precisa de ajuda e não tem, e a Não Secretaria tem para da onde Mulher recorrer, não né? tem para onde correr, porque vai ali na delegacia, às vezes o delegado é homem, não pega aquela causa com tanto amor. E assim, tendo a Secretaria da Mulher, vai ter uma equipe toda, vai ter uma advogada, vai ter uma Que incrível, psicóloga rapaz, isso, que para incrível. receber essas mulheres. Porque é muito constrangedor também, lugar pequeno. Às vezes, a mulher tá ali sofrendo, mas não tem coragem de abrir a boca. Às vezes também porque pelo financeiro, porque tem filhos e depende do marido ali para estar, né, para estar arcando com tudo. Então, assim, uma mulher que sofre violência doméstica, como é que ela vai sair daquele lar? Quem vai ajudar ela financeiramente, se ela não tem para onde correr? Você acredita, Rafa, que existe uma falta de acolhimento da própria sociedade com relação a isso também? Sim, sim, Um ju sim, um acredito. Um julgamento. julgamento, sim, porque assim, lugar pequeno, se a apanha do marido, ela não vai ter coragem de falar, porque vai ser vergonhoso, você estar apanhando seu marido, por que que você está lá ainda? Então, assim, às vezes Aí ela entra a se questão cala. a questão financeira que você falou, aí a mulher Sim. fica: "Como é que eu vou sair Como é que eu dessa?". vou sair dessa? Eu vou criar meu filho como? Então, assim, É triste. ela podendo trabalhar e ela tendo o seu financeiro, possa ser que ela não vai aguentar o que ela aguenta em casa. Entendi o contexto. Mas lugar Esse pequeno é muito empoderamento. complicado, Entendi. principalmente nessa parte, porque é muito difícil. Quando uma mulher, Islã, chega para denunciar, ela já apanhou demais. Ela vai denunciar ali uma agressão, é a primeira mãozada ou um empurrão, ela não vai. Ela só vai depois que ela já apanhou muito. E lugar pequeno ainda é mais complicado ainda. Eu acredito que a sociedade não deixa de nos julgar, né? Ah, apanha, mas está lá. Então, assim, essas mulheres que às vezes que se cala por isso, então assim, se eu conseguir levar o trabalho até elas, para elas poder ter uma uma carreira financeira, eu acredito que possa ser que elas vão pensar. É que Ela você fala: vai "Não, trazer agora eu vou ter meu dinheiro, agora eu tenho como me sustentar, eu não vou mais aguentar isso". vai levar uma independência, entendi. Sim. Faz total sentido. Agora, Rafa, uma outra coisa, imagino que não seja tão fácil ou esteja sendo desafiador você angariar recursos. Ah, Não, não é fácil mesmo não. o teu olhar desses recursos, ele está sendo público, somente público, empresas privadas, por exemplo, como as empresas privadas, elas poderiam apoiar o projeto, empresas como a gente patrocina, a gente faz, mas como é que as empresas da região, elas poderiam apoiar esse seu projeto? Lógico, com toda certeza. Agora, por enquanto, está sendo só, eh, como você O falou aí, público? público. Sim, mas por que não, né, se a gente achar pessoas que querem Vocês já estão ajudar? fazendo essas campanhas junto a Sim, empresas? sim. Inclusive tem uma mulher da minha cidade que ela faz um trabalho lindo. Ela faz sabonete com produtos naturais, Sim. inclusive era para eu ter trago, mas eu acabei esquecendo. Ela sempre faz para fora, essa faz 90 sabonete, e é lindo, é Olha, tudo natural. A Islã, eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela. Aí eu cheguei para ela e conversei, por que não, criar uma empresa? Por que não fazer ela faz em em casa, sim. casa, em casa?
E assim, ela faz muito, Olha, muito. Inclusive para Salvador eu levei um kitzinho desse sabonete para presentear, e a mulher ficou encantada com o trabalho dela. imagino. Então, por que não pegar, essa esse aprendizado dela, criar uma empresa, porque vai Sim, gerar emprego, vai precisar de mais mulheres na demanda de perfeito, fazer, perfeito. e fazer, né, ter saída. Mas é maravilhoso o sabonete Incrível. dela. Eu usei um, muito bom, e é tudo natural, tudo naturalzinho, assim, é a coisa mais linda. É aquilo que a Mas gente eu vou falou. estar postando no meu Instagram, o trabalho dela, e vocês vão ver como que é maravilhoso. Então, empresas apoiam o projeto, elas podem, elas fazem. Sim. Rafa, vai ser um prazer a gente também aqui poder fazer parte disso, a gente poder contribuir de alguma forma. Eu estou realmente bem empolgado com esse nosso Ah, e bate-papo. toda ajuda vai ser sempre bom, porque assim, vai ajudar as mulheres. Aí, se você topar, a gente vai colocar o teu contato aqui. Passo o Aí contato. depois a gente vai colocar o contato aqui no vídeo. E aí, o pessoal entra em contato, WhatsApp, a gente coloca. Inclusive, vai ter um grupo onde essas mulheres vão poder estar entrando, para a gente estar passando mais as demandas. Eu vou Bacana, abrir um grupo e falo com vocês para poder entrar nesse grupo, para estar, né? A gente está maravilha, dialogando maravilha, e vendo essa maravilha. necessidade. A gente vai colocar o Instagram também. Como é que tá o Sim, Instagram? Elas. elas podem, elas fazem. Vai lá no Bacana. A meu, gente vai no colocar meu o arroba. Instagram. Na hora que você abrir, Rafa Cotrim, Rafa Underline Cotrim, vai estar lá o link para vocês poderem estar entrando e fazendo parte do, do nosso Instagram. Bacana. E aí, entra no grupo e ali imagino que o grupo você vai Sim, gerenciar, vai mandar novidades e sim. todos os projetos você vai coordenar por ali. Rafa, quais são os planos aí de expansão? O que é que você imagina? Vocês estão com aí o Elas Podem, Elas Fazem, tem o grupo, a gente falou aqui, tenho certeza que as empresas vão comprar ideia, que as empresas vão apoiar também, para não ficar só na dependência do poder público, fazer uma Sim, parceria uma parceria eu acho bacana. público-privada. Acho bacana. E qual é o teu plano aí de expansão? Este é um projeto, sei que está muito ainda talvez no início, mas grandioso, começou algo grandioso, mesmo sendo no início. É algo que você vai atender só ali a cidade de Licínio? Tem outras cidades, você falou de Tauap, tem outras cidades também que estão envolvidas, e você pretende expandir isso para toda a região aqui do Sudoeste Baiano? Como é que você está pensando Ah, nisso? sim, né? Se possível, por que não? Mas no momento é mais ali mesmo, Licínio, Jurema, Tauap, que faz parte do nosso município. Mas se tudo der certo e a gente conseguir fazer um trabalho bacana, por que não nas cidades vizinhas também, né? Eu acho isso bacana, poder trabalhar com um todo. Curiosidade. O cargo de primeira dama, ela te oportuniza você ir mais além, eh, junto dessas captações do recurso, a prefeitura de Caculé, ou desculpa, a prefeitura de Licínio, estou aqui em Caculé, estou falando da prefeitura de Caculé, mas a prefeitura de Licínio está dentro deste projeto com você. Como é que tá esse caminhar aí para esse desenvolvimento? Tá bom, a prefeitura, o prefeito, apoia demais, principalmente essa causa das mulheres. Ele acha muito bacana esse trabalho meu, porque eu, como primeira-dama, eu posso estar ajudando ele também a trabalhar, principalmente a parte das mulheres. Então, assim, eu só tô fazendo esse trabalho bacana por conta dele, porque ele é o gestor. Então, assim, eu aproveitei essa oportunidade para poder trabalhar e ajudar a população. Sem ele, eu não poderia estar aqui hoje e eu não poderia ter feito nada do que eu fiz. Maravilha. Eu agradeço muito à população também que tem depositado essa confiança nele, né? Votou, colocou a gente lá para liderar, e eu só tenho gratidão pela pela população, pelos votos, porque foi muito importante. Eu só posso estar fazendo o que eu estou fazendo com as mulheres hoje, porque o meu marido é prefeito.
senão não teria como eu tomar essa frente, né. Bacana. E como é que tá a repercussão das mulheres da cidade com você? Eu imagino que deva ser um apoio grande, Sim. elas devem estar bastante empolgadas. Sim, "Nossa, o que é graças que a tá vindo Deus. por aí?" Sim, sempre me perguntam, mas graças a Deus está indo muito bem. Elas tudo que eu convido, tudo que eu jogo, elas têm aquele carinho de poder ajudar. Eu fiz a campanha do agasalho, Olha, que agora em Licínio de legal. Almeida. Assim, quando eu lanço uma campanha, todo mundo pega e Eu ajuda. vi algo que você soltou aí de Setembro Amarelo também. Você Teve, tá a gente está querendo fazer a do Setembro Amarelo. E vou fazer também para o mês de outubro a campanha para doações de brinquedo, porque eu acho isso muito importante, porque é nem é toda muito criança movimento, viu, pessoal? que tem condição de comprar um brinquedo. Nossa, que Aí vou legal lançar essa isso. campanha também. A campanha do cobertor foi maravilhosa. A gente conseguiu arrecadar muitos cobertores. Deu para ajudar muitas crianças, muitas famílias. Vulneráveis, né. Sim, porque Licínio é muito frio, Caculé não. Mas Licínio, o período do frio, esse ano então parece que ainda foi mais longo do que o ano passado. Então, quando eu vi aquele frio e a gente tá com a casa da gente, com o cobertor da gente, eu falei: "Gente, deve ter gente agora, assim, passando frio, não é todo mundo que tem uma coberta". Então, a campanha do agasalho foi muito, muito bom mesmo. E aí eu quis fazer também agora, para o mês de outubro, a campanha de brinquedos. Vou lançar essa campanha, eu acredito que amanhã já vai estar no ar, para a gente poder ajudar essas crianças também, que às vezes não têm condições de estar ganhando brinquedo. Eu acho isso muito importante também. É, e isso transcende Sim, ao cargo. Eu vendo você falar aqui, ouvindo você falar, isso, são de pessoas que realmente têm um coração bondoso. Para a pessoa que ela se importa em estar em casa com seu cobertor e está pensando no próximo, isso ele vai muito além de um cargo de primeira dama, e isso é bacana, isso é muito realmente é um exemplo que fica para todos nós como ser humano, que a gente pensa no outro. sim, muito E importante. agora essa campanha também das crianças, que nem todos podem ter brinquedos, Não, enfim, é algo outro ponto que nos sensibiliza aí nesse movimento. E imagino que outras coisas grandiosas você está pensando. E uma coisa que ficou clara aqui para mim é que a gente começou aqui a falar do elas podem, elas fazem, mas existem vários outros movimentos que Rafa Cotrim vem fazendo e é por isso que essa repercussão que só se fala hoje de Rafa Cotrim o tempo todo. que Rafa, bom, que de bom. verdade, parabéns Muito por obrigada, todos Islan. esses projetos que você tem feito. É algo aqui que está enchendo o coração de muita gente que eu tenho certeza que está nos assistindo, de alegria. E eu fico aqui imaginando o que é que ainda está por vir, que deve vir muita coisa que você Sim, parece que acredito que você muita não coisa boa. para. Não, não paro. Acredito que para mim parar, Islan, agora, só se for Deus falar assim: "Ó, para, chega", mas se Deus me permitir, me dar vida e saúde, eu quero sim poder ajudar o meu esposo a fazer uma gestão Imagina. bacana, a eleger ele novamente daqui 4 anos. O meu objetivo é esse, porque eu acredito que a mulher, a Islan, não ela não está nem atrás e nem na frente do homem, ela Oh, que caminha do legal. lado do Eu homem. falo disso sempre. Sim, não não é atrás, nem na frente, é do lado. Então, assim, quando o casal anda junto, quando trabalha ali junto para um propósito só, eu acredito que as coisas só têm a fluir. Então, no que eu puder ajudar ele politicamente, eu vou ajudar, porque assim, eu vejo o desempenho dele, eu vejo o esforço dele de estar ajudando mesmo a população. E realmente ele entrou para fazer a diferença. E eu, Nada. como eu posso estar ajudando dessa forma, por que não ajudar? E Por é que tão não bom fazer um ver trabalho? pessoas que estão na política com essa preocupação, que têm o olhar para essas causas, e isso é muito gratificante de Sim, ouvir de você, a prefeitura também voltada todo para esse projeto, para resolver, e é isso que faz bons gestores. sim, Sejam gestores públicos, privados, quando a gente tem um olhar que vai além, né, da nossa própria causa, que vai além da causa comum. Rafa, aqui para a gente já ir meio que encerrando, você
tivesse o poder de resolver a principal situação aí da mulher, que é o tema do nosso podcast hoje, sei, imagino que sejam várias demandas, já deu para perceber aqui no nosso bate-papo, muito bacana, que são várias demandas, vários movimentos. sim. Qual o problema, assim, que seria o problema primordial que você imagina, algo que seria o mais significativo? Aquele algo que ao mudar, você mudaria vários outros contextos também. Seria esse algo? Eu acredito, Aislan, que seria a parte das mulheres que sofrem violências domésticas. Eu acredito que às vezes não dá para saber quem, mas como a pasta que às vezes a gente tá, então dá para a gente saber o como que tá essa parte. Eu acredito que eu pegaria isso primeiro para ver se eu conseguia resolver esse problema dessas mulheres vulneráveis, principalmente que sofrem demais com esse tipo de machismo, né, machismo. eh, eu trabalharia mais em cima disso, para ajudar mais essas mulheres que não têm essa força de estar falando, de ir lá denunciar. Eu pegaria mais essa parte. Aí dá para ver que isso mexe contigo. E uma mensagem? Qual mensagem você enviaria para todo mundo que está nos assistindo aqui? Qual uma mensagem final você enviaria para essas pessoas, para que essas pessoas elas possam se conscientizar dessa mudança que a gente conversou, que permeou toda a nossa conversa aqui, dessa nova proposta, do empoderamento. A gente começou em empoderamento feminino, mas eu acho que é um empoderamento familiar, é um empoderamento econômico, é um empoderamento social, porque quando a gente está falando dessa mudança significativa da mulher, a gente está falando de uma mudança da dinâmica geral da família e, consequentemente, da sociedade. Qual seria a mensagem que você enviaria ali para todo mundo que está nos assistindo aí agora? A mensagem, eu acredito que é assim: não parem, gente, de lutar. Não abaixe a sua cabeça para ninguém. Não deixe que ninguém fale o que você tem que fazer ou criticar. Luta, fala, estuda, realizem. Eu acho que acredito que eu me perdi aqui nas palavras, mas é para cada mulher que sonha trabalhar para poder realizar esse sonho, Sim. para poder bater no peito um dia e elas poderem, se orgulhar do que elas correram atrás para conseguir. Estudar, eu não tive a oportunidade, assim, eu acredito que na época também, na minha época, não tinha faculdade aqui perto, era muito longe, então eu não tinha muita. Meu pai não tinha uma condição financeira muito boa para poder me deixar lá, assim, para estudar. Mas hoje eu arrependo de não ter estudado. Agora eu comecei uma faculdade de assistência social, nunca é tarde, né? Tarde, com Mas certeza. eu acredito que todo mundo, os adolescentes, quem tem um sonho de estudar, eu acredito deve focar nisso aí, não em estudar. Eu acredito que que é uma coisa que ninguém tira da gente, é o diploma. E uma maravilha ouvir você falar isso. Hoje o mundo ele está muito pautado no ganhar o dinheiro fácil, Sim, e as pessoas estão esquecendo muito desse ponto, principalmente os jovens, de estudar. Ah, eu acredito que eu vou ganhar dinheiro fácil aqui, eu não preciso mais dos estudos, e eu concordo plenamente com você, com essa sua colocação, que o estudo, sim, ele é extremamente valioso. sim. Conhecimento é algo que ninguém tira da Ninguém gente. tira da gente. Conhecimento é algo que realmente nos leva para o além, o ir além, o ir a um novo patamar, e isso tudo a gente vem com conhecimento, com estudo, com seriedade, com trabalhos como esse que você faz. E já pegando esse gancho, eu quero mais uma vez te agradecer imensamente
Para mim foi incrível ter Oh, você meu Deus, aqui. eu que agradeço. Vai desculpando qualquer Foi, coisa, porque é tudo muito imagina, novo foi para mim. maravilhoso. Foi realmente um papo surpreendente. Já tive vários papos aqui. E esse papo, posso te confessar, um papo surpreendente. Tenho certeza que o público aí de casa também gostou muito. Pessoal, a gente está chegando mais uma vez ao final aqui de um B2B Talks. Eu quero agradecer aqui, finalizar agradecendo também ao William, que está aqui com a gente, a Dani, que faz parte aqui de nossa filmagem. Sem eles, a gente não consegue fazer nada disso aqui acontecer. Minha imensa gratidão a vocês. Pessoal, acompanha o projeto, elas podem, elas fazem, acompanha a Rafa nas redes sociais. A gente vai colocar todos os arrobas aqui, Sim, o os Instagrams, telefone para colocar o contato. telefone. Apoia o projeto, é um projeto realmente incrível. Eu já venho aí, peguei o gancho de acompanhar esse projeto. Hoje eu vi, Rafa, aqui, eu percebi que a coisa ainda é maior do que eu imaginava. Estou vendo vários movimentos com relação a isso e eu fico aí, deixo um convite para todos que realmente apoiem, que acompanhem. Mulheres, se engajem, entrem no grupo, façam parte, porque eu tenho certeza que isso vai transformar a vida de vocês. No mais, um beijo, um abraço e até a próxima.